Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Então, hoje nós vamos entrar propriamente no livro de Apocalipse, né? Porque nós estávamos falando de escatologia, mas no Antigo Testamento. Embora eu peguei um texto ou outro lá de Apocalipse na aula passada, mas a gente estava abordando a escatologia a partir do livro de Daniel, né? Depois a gente, inclusive, vai ver que lá em Zacarias também tem algumas passagens, né, que falam a respeito da escatologia, visões lá que Zacarias teve e tal, que elas estão linkadas, né, no livro de Apocalipse também, ou seja, aos tempos do fim, por assim dizer, né? Mateus 24, acho que é só a aula que vem que a gente vai entrar lá aqui no capítulo 4, alguma coisa de Apocalipse, e aí a gente vai recorrer ao Mateus 24, a gente vai fazer um paralelo, tá? Entre Mateus 24, que é a promessa, né? E Apocalipse, o cumprimento. Então a gente vai pegar e fazer essa comparação dos textos, tá? Mas hoje nós vamos entrar propriamente no livro de Apocalipse, né? E eu queria que vocês fizessem as anotações que vocês julgarem ser importantes, tá? Curiosidade, vou trazer algumas informações sobre o livro, o apóstolo João. Só que o que nós vamos fazer, amadas? Nós vamos tentar, vou ver se eu consigo fazer isso, porque nós temos 8 aulas aí, né, pra frente. Eu vou tentar ler todo o livro com vocês, tá? Versículo a versículo. Nós vamos ler os 22 capítulos, os 404 versículos. E vou tentar comentar ao máximo. Eu não vou garantir versículo por versículo, porque não tem tempo para isso, né? Se nós tivéssemos aí talvez umas 20 aulas, eu acho que eu conseguiria comentar versículo por versículo. Mas como a gente só tem mais 10, então eu vou tentar comentar por blocos, tá? Então a gente lê e eu faço um resumo. A gente lê e a gente faz um resumo. Então assim, Bíblia aberta, né? Caneta e o caderninho aí para fazer as anotações que acharem importantes, tá? O autor desse livro aqui é o João, o apóstolo João, tá? Ele escreve lá o Evangelho, né, segundo João, as 3 epístolas e esse livro aqui que a gente chama de Apocalipse, tá? A data que ele escreve esse livro é entre o ano 90 e 96, tá? É o ano ali que a gente, aliás, esse período, né, que a gente entende que ele... tudo bem, amado, fique à vontade aí, viu? Tudo bem, Angélica, obrigado por avisar, amada. Ele foi, na verdade, perseguido, o apóstolo João. Ele era pastor, né, lá naquela região que ele vai escrever depois as 7 cartas, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, ele é perseguido. João é sentenciado a ser queimado vivo em um tacho de óleo fervendo. Ele é jogado, né, diz a tradição que ele é jogado nesse tacho de óleo fervendo e nada acontece com ele. Nada, absolutamente nada, amados. A semelhança dos amigos de Daniel lá, né, o Daniel não, né, mas o Misael, o Ananias e o Azarias. Se eu falasse Sadraque, Mesaque e Abednego, estava tudo certo, né, mas como eu falei o nome deles lá no original... Eles foram jogados na fornalha de fogo e não aconteceu nada. À semelhança deles, houve um milagre aqui, quando João foi jogado nesse tacho de óleo fervente, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada com ele, falou, e agora, o que a gente vai fazer? Aí enviaram ele para essa ilha-prisão, né? Essa ilha-prisão que é chamada de Patmos, tá? Onde ele tem a revelação que daqui a pouco a gente vai ler. Então só para a gente entender mais ou menos aí a época, o cenário e a ocasião que ele recebe de Deus aí, essa revelação, né? O tema desse livro é a consumação do conflito dos séculos, tá? Então o tema é a consumação do conflito dos séculos. Esse é o tema do livro de João. Então o livro, na verdade, é uma revelação. O nome Apocalipse é revelação, amados, tá? Ó, se a gente ler aqui o capítulo 1, verso 1, por exemplo, ó, já vamos entrar na leitura mesmo corrida aqui, não correndo, né?
a leitura corrida do livro, tá? Então, capítulo 1, verso 1, ó. Bora acompanhar aí para a gente entendendo. Olha como está escrito: revelação de Jesus Cristo. Tá vendo? No original tá da seguinte forma: Apocalipse, né? Esse é o original. A palavra é exatamente essa: Apocalipse Jesus Cristo. Ou seja, revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra, o título Apocalipse, literalmente na tradução quer dizer revelação. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação, amados. Por que muitas vezes as pessoas acham que o livro de Apocalipse é um livro misterioso, é um livro místico no sentido que deve ter alguma coisa escondida? Pelo fato de não estudar como nós estamos fazendo aqui, né? Entendendo os símbolos, entendendo as representações que lá aparecem, as figuras, tá certo? Mas na verdade o livro de Apocalipse ele foi escrito justamente numa linguagem que os cristãos entenderiam. Olha que contradição! E hoje parece que nós não entendemos nada, né? Mas por esse fato de não estudarmos, tá certo? Como devemos. Não é só o livro de Apocalipse, não, é toda a Bíblia, precisa ser estudada para compreendê-la de fato, né? Porque a Bíblia, ela tem, de fato, expressões que a gente chama, eu estou falando no geral, tá? Expressões, gêneros literários, e tem expressões que a gente chama de idiomática. Aquele termo só faz sentido dentro daquela cultura, tá? Lá no curso de teologia, a gente aprende isso numa matéria chamada hermenêutica, né? Lógico que não dá tempo de eu explicar tudo isso agora para vocês. Mas a questão é, o Apocalipse, ele se torna um pouco mais trabalhoso por conta de ter uma linguagem muito simbólica, tá? Então é aí que entra a questão, né? Porque as pessoas elas querem ler e entender. E o livro de Apocalipse não é assim, né? A leitura aqui, porque não é literal. Muita coisa não é literal. A maioria, como eu disse, é simbólica, figurada e etc e tal. Mas nós vamos entender aqui. Então, o livro é uma revelação de Jesus Cristo, né, que Jesus, recebe do Pai, entrega ao anjo, que entrega a João, que por sua vez entrega à igreja. Está escrito aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, olha que coisa interessante. Deus, o Pai, entrega a Jesus essa revelação, Jesus entrega ao anjo, o anjo entrega a João, e João, por sua vez, entrega à igreja, né? A igreja lá e nós, consequentemente. A gente vai ver muitas, mas muitas atuações de seres angelicais nesse livro, amados, tá? Anjos e demônios aparecem demais aqui. Então, como o livro de Apocalipse é de revelação, então vai nos revelar, né? Vai nos mostrar essa realidade que não é vista pelos olhos. Esses olhos naturais não conseguem estar enxergando essa realidade invisível, mas real. É invisível, mas é real, que são esses seres angelicais, né? Demônios e anjos. E o livro de Apocalipse vai mostrar isso para a gente aos montes. Além desses seres angelicais, como diz Hebreus capítulo 1, verso número 14, serem espíritos ministradores para servir aqueles que vão herdar a salvação, é exatamente isso que está escrito em Hebreus 1 e 14, né? Não são todos eles espíritos ministradores que hão de servir aqueles que vão herdar a salvação? Referindo-se aos anjos. Aqui a gente vê que esses seres angelicais, eles não só aparecem nessa atividade de servir os servos de Deus, mas também de executar o juízo de Deus. Eles aparecem em muitos cenários de adoração a Deus na eternidade. Então a gente vai ver que esses seres angelicais eles têm atribuições e atividades diversas, tá? E que nesse último período da história humana se intensifica isso, né? Essas ações angelicais até mesmo na natureza. Então nós vamos perceber que há muitas ocasiões onde os elementos ou os meios naturais eles são afetados por conta de ações angelicais. Olha que coisa interessante, amados. Então a gente vai entendendo como Deus conduz, como Deus ele interfere nesse mundo natural, muitas vezes enviando os seus anjos, né? E a gente vai ver coisas assim bem fantásticas nesse sentido, tá?
Então vamos lá na continuação aqui, no verso 2, ó, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. O termo aqui, bem-aventurado, aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o termo bem-aventurado quer dizer felizes, tá? E no livro de Apocalipse, né, existe 7 bem-aventuranças. Se vocês quiserem anotar, como eu disse, né, se acharem interessante, curiosidades, inclusive isso aqui, as 7 bem-aventuranças. Então, para a gente colocar na mente, a palavra bem-aventurança quer dizer felizes, tá? Então, as 7 promessas de felicidade aqui no livro de Apocalipse, que é chamado de bem-aventurança. Então, o primeiro é o 1 e 3, né? Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Outra bem-aventurança está no capítulo 14. Vou ler com vocês aqui, mas anotem aí. Capítulo 14, versículo de número 13. Diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então a felicidade, a bem-aventurança aqui é que na época da grande tribulação, né, aqueles que morrem no Senhor, eles são felizes, porque estão livres, né, de toda aquela perseguição. Capítulo 16, versículo de número 15, a terceira bem-aventurança. Diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então a terceira bem-aventurança é que nesse período de tão grande apostasia, tão grande desvio da fé, de tão grande paganismo assolando a humanidade, né? Felizes são aqueles que andam na justiça de Deus e que conservam, ou que por Deus são conservados na sua justiça. Capítulo 19, versículo de número 9, a quarta bem-aventurança, 19 e 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a quarta, né? 1, 2, 3 e isso, é a quarta bem-aventurança. São aqueles que participam ali da comunhão com Deus, né, na eternidade. Capítulo de número 22, versículo de número 7. Ó, lá no finalzinho do livro tem mais 2 bem-aventuranças lá. Capítulo 22, verso 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, ó, feliz é aquele que guarda, né? Aquele que conserva, tá? Tudo que está escrito aqui nas palavras desta profecia. Verso 14 do próprio 22 aqui tem a sétima e última bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Última bem-aventurança são aqueles que são, pelo sangue de Jesus, né, purificados, limpos, resgatados, salvos, preservados para a vida eterna. Então é bem interessante aqui as promessas. Então a gente já vai aprendendo aqui. O livro de Apocalipse é um livro de promessas. São livros, é um livro que tem profecias, né? E profecias com promessas. É bem interessante. Não sei se vocês viram aqui, são 7 as bem-aventuranças. E é interessante que 7, né? 7 é um número bem significativo em Apocalipse, tá bom? Por quê? Porque a palavra, o termo, né, septa, no grego, traz a ideia daquilo que é pleno, daquilo que é completo, daquilo que é perfeito. Nós vamos estudar, como eu disse, os símbolos, as figuras, né, a numerologia, amados. Então a gente vai ver muitas questões de números. Quando a gente fala do termo numerologia, a gente sempre remete à questão esotérica, né? Mística, esotérica, numerólogo, numerologia. Mas a Bíblia, ela tem, né? Na teologia nós temos aí essa parte, uma matéria, que ela vai tratar sobre o significado dos números na Bíblia. E tem-se. Não quer dizer que todo número que aparece na Bíblia tem um significado específico. Não, às vezes é 3 porque é 3 mesmo.
10 é porque é 10 mesmo, né? É 180 e tanto porque é isso mesmo. Então a gente está falando que todo número tem um negócio por trás, não é isso, né, mas a gente não vai mistificar aquilo que não é para ser lidado assim. Mas, principalmente no livro de Apocalipse, e principalmente esse número, né, número 7, ele é muito significativo, ele tem sim um porquê. Então a gente começa desde lá do Gênesis, onde mostra que Deus fez o mundo, a criação, em 6 dias, e no 7º ele descansa, né? Ele contempla a sua obra, né? Esse é o sentido de descansar, contemplar a sua obra. Então 7 sempre se remetendo à perfeição, aquilo que é perfeito. A semana tem 7 dias, não é? A gente vai ver aqui, ó, eu até anotei um bocado de coisa no número 7. E isso a gente vê a partir do verso 4. Vamos lá ler o verso de número 4? Verso 4 vai falar para nós exatamente isso aqui, ó. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então só aqui a gente vê, ó, 7 igrejas, 7 espíritos que estão diante do trono. Já tem 2 representações do 7, né? Vai falar mais o que? As 7 bem-aventuranças. Então, para vocês listarem aí, tá? 7 bem-aventuranças, né? 7 igrejas, 7 espíritos de Deus. Ou seja, não é que são 7 espíritos, mas são 7 virtudes, tá certo? Que são atribuídas ao Espírito de Deus. Por exemplo, amados, quando a gente pega lá em Isaías, deixa eu ir lá para explicar isso aqui, tá? Porque às vezes fala 7 espíritos de Deus, será que Deus tem 7 espíritos? Não é nesse sentido de multiplicar o espírito, né? Mas lembra que eu falei da perfeição? Olha como é importante a gente entender esses significados. Está se referindo, remete-se à perfeição do espírito, virtudes do espírito. Quando a gente vai lá em Isaías, capítulo de número 11, deixa eu ir lá para depois a gente voltar para Apocalipse e até pegar outros textos nesse sentido dos 7 espíritos, tá? Mas Isaías, capítulo de número 11, vai falar sobre a plenitude de fato do Espírito. Olha que coisa interessante. 11 e verso 2. Irmã Eliana, seja bem-vinda, viu, amada? Estou vendo que você já entrou aí, está no áudio, porque assim, às vezes o professor está escrevendo na lousa de costa, aí o aluno entra assim, disfarçado e senta lá no fundo, né? Como se o professor não soubesse que ele entrou, né? O professor, mesmo sem ver, ele sente que o aluno está por ali. É uma ligação de alma, né? Vamos lá. Isaías 11, capítulo 11, versículo de número 2. E repousará sobre ele, essa é uma profecia que fala do Messias, hein? Do Cristo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, vai contando, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Tá vendo? 7 atribuições, 7 virtudes, 7 qualidades, né? Referindo-se ao Espírito de Deus que repousaria sobre o Messias, sobre Cristo. Então, só para a gente entender, tá? Que espíritos aqui não se refere a entes, a entidades, a espíritos, né? Na sua multiplicidade, mas a virtudes, ou seja, que o Espírito aqui, o Espírito de Deus, inclusive, ele tem essa perfeição. 7 olhos, né? O Espírito de Deus tem 7 olhos. Isso quer dizer o quê? Que ele também literalmente tem 7 olhos? Não, amados. Os olhos, na Bíblia, né? E até na história, é considerado como representação de sabedoria. Na Grécia, falava-se que a Grécia tinha 2 olhos, né? Quais eram os 2 olhos da Grécia? Sócrates e o Platão. Por quê? Porque os olhos têm essa representação de sabedoria, o que vê, o que enxerga, né? Então, nesse sentido, tá? 7 olhos também, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, olha como a gente vai ver repetidas vezes no livro de Apocalipse, sempre o número 7, referindo-se à perfeição, tá certo? Então, só para a gente ir entendendo aqui já os números, as suas representações e os símbolos. Tranquilo, amadas? Posso seguir aqui? Fique à vontade, tá? Para sempre perguntar e tal, para a gente aqui não deixar nada para trás, não. Então, vamos lá. Só que eu quero voltar só um pouquinho
no verso 3, que eu acabei deixando escapar aqui, é porque eu acho importante, né, o que está escrito aqui nesse sentido, que a bem-aventurança, que seria a primeira bem-aventurança, né, é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Ó. Então, o que lê, aqueles que têm contato, que conhecem, eles são felizes. Tá vendo, amados? Como a gente perde muito como discípulos de Cristo, como cristão, em não ler o livro de Apocalipse. Por que alguns não leem? Ah, não entendo muito bem, deixa para lá. Ah, tenho medo, deixa para lá. Ah, é muito difícil, deixa para lá. Não, não são esses motivos, né, que tem que nos impedir de ler o livro. Porque o livro, a Bíblia mesmo diz, o livro diz, é feliz aquele que lê. Então traz para nós, e a gente vai, espero eu, né, tenho essa esperança que no final da leitura de Apocalipse, a gente tenha uma esperança, uma alegria de entender uma série de coisas que Deus quer nos comunicar por esse livro aqui, tá bom? Então, primeiro, bem-aventurado o que lê e os que ouvem, né? Ouvem as mensagens, a pregação, enfim, as palavras desta profecia. Então, a gente aprende que esse livro ele é profético. O próprio livro de Apocalipse diz que o Espírito de Jesus é espírito de profecia, tá certo? Ou seja, de anunciação do futuro. Esse é o sentido aqui, tá? E guardam as coisas que nelas estão escritas, ou seja, guardam, aplicam na vida, né? Absorve, esconde no coração, tá certo? Porque o tempo está próximo. Então, olha só, como João, lembra do Daniel capítulo 12, que nós lemos lá, Deus dizendo para Daniel, sela as palavras deste livro, porque ainda está muito distante os dias, lá em Daniel. Mas aqui, ó, a fala já é outra. O tempo está próximo, né? Só que a gente tem que considerar que o próximo para Deus não é o próximo para nós, né? Aquilo que é breve para Deus não é breve para nós. Então, quando Deus trata de breve, de próximo, né? Está para acontecer, não é a mesma coisa, não são nas nossas categorias, tá, amados? Mas, de fato, essa é a urgência do livro, né? Vamos na continuidade da leitura aqui, ó, a Bíblia na mão aí, bora nós? E da parte, no verso 5, né? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então, olha como o livro vai anunciando a respeito de Jesus, né? Que é aquele que de fato é o soberano. A gente vai ver isso ao longo do livro, né? É aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, olha só, aquele que é Senhor, soberano, príncipe dos reis da terra, e ele nos ama, né? Embora seja esse Deus poderoso, soberano, ele é aquele Deus de amor. É por isso que a gente precisa considerar que, embora a gente não entenda como o curso deste mundo está, né, prosseguindo, mas a gente sabe que é um Deus de amor que está por trás, conduzindo a história, principalmente daqueles que entregam a vida a Ele. Deus, Ele é amor, Ele está conduzindo toda a história baseado no seu amor, né? É difícil da gente entender por conta de acontecimentos, mas a gente não pode atribuir as desgraças do mundo a Deus. A gente tenta sempre responsabilizar Deus, né? Pelas coisas ruins, por que Deus não fez isso? Por que Deus faz aquilo? Falando, mas quem está fazendo essas coisas são os homens. É a nossa maldade. Deus já fez, enviou o seu Filho. Essa é a solução do mundo. É as pessoas se entregarem a Jesus. Então Deus já fez, já propôs uma solução para os problemas. É as pessoas que não querem, né, amados? Então vamos lá. Verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. A gente vai ver direto passagens onde Jesus é adorado, onde Deus é glorificado, esse ambiente onde nos céus, né, principalmente nos céus, porque o Apocalipse vai mostrar muito para nós uma realidade celestial, amados. É muito interessante essa observação. Quando chegar lá, eu lendo, eu acho que eu vou lembrar e falar para vocês. Porque, ora, João fala assim, eu ouvi do céu. Quer dizer que ele estava na terra, que a gente vai ver aqui no verso 9 em diante, né? Que ele foi arrebatado em espírito. Ou seja,
Deus o levou, né, na consciência e o levou literalmente a essa realidade espiritual ou celestial e lhe mostrou coisas no céu. Ele estava no céu, ele foi levado em espírito ao céu. Isso não é novidade, não é a primeira vez, ele não foi o único. Porque a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, dizendo que ele foi arrebatado até o terceiro céu, né? Então não é uma novidade, não é comum também, claro, mas não é uma novidade, ele não é o primeiro, não foi o único, né? Ele foi levado em espírito, ou seja, em consciência, tá certo? O seu entendimento foi... Deus é Deus, né, amados? Ele pode fazer isso, ele tem condição de fazer isso, né? E ele fez isso aqui. Mas enfim, quando ele diz assim, eu ouvi do céu, é porque ele estava na terra e ele ouviu do céu uma voz. Ele usa a expressão assim, eu ouvi no céu. Então lá ele foi levado e lá foi mostrado coisas para ele. Quando ele vinha para a terra, né, no seu espírito, no seu sentido, na sua consciência, então daqui Deus mostrava coisas para ele também, né? Ou seja, ó, desnudava, abria a cortina do céu, a dimensão, né? Ele enxergava. A gente vê isso desde o Antigo Testamento, onde muitas vezes, principalmente com os profetas, Deus abria a visão assim, onde eles enxergavam para além dessa dimensão natural. Vocês lembram de... Eu sempre confundo, meu Deus do céu, preciso resolver isso. Ou é Elias ou é Eliseu? Deve ser Elias, né? Não deve ser Eliseu. Porque tinha um ajudante lá do Eliseu, e aí ele saiu uma manhãzinha lá, né? Tá lá, acordou, se espreguiçou, aí saiu lá para lavar o rosto. Isso aqui não está escrito não, tá? Eu que estou elaborando aqui, né? Aí saiu, e quando ele olha assim, um exército cercando eles, um exército. E ele corre de volta lá para, né, o quarto, lá, enfim, o local, e diz assim para o profeta, profeta, Eliseu, carros, muitos carros, o exército está contra nós. Eliseu, o profeta, já acostumado com Deus, com as batalhas, sai, e ele olha assim, o que o moço de Eliseu estava vendo, ele estava vendo para além daquilo. Ele tranquilão, sossegado, ora a Deus, falou, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando Deus abre os olhos dele, ele vê o moço, vê que por trás assim, ó, do exército inimigo, tinha um exército celestial de Deus, assim, ó. Então olha que coisa interessante. Vira e mexe, né, no Antigo Testamento a gente já vê isso. Deus assim abrindo, né, as visões de Ezequiel, né, viu lá no rio Quebar, viu anjos, viu lá o que a gente sabe hoje que é o querubim. Zacarias também teve visões lá, o próprio Daniel lá, que a gente viu, né, visões, sonhos e tudo mais. Então assim, é uma linguagem ou é uma comunicação que Deus tem com os homens desde muito tempo, amados. Aliás, eu falei do profeta, mas se a gente for lá para trás, Jacó, né, Jacó, ele tinha... Deus comunicava com ele através de visões, sonhos. Então a gente percebe que isso é intensificado aqui no Novo Testamento. Inclusive, quem me chamou? Estou igual Paulo, ouvindo, mas não vendo ninguém. A luz da cozinha está apagada? Oi, amada. Eliane, agora conheci a voz. Eliane, diga, amada. Pode falar, Eliane. Não. Ah, não, eu pensei que estava me chamando. Tá tudo certo, então? Aqui é a água, o chá acabou, aqui é a água. Tá certo, eu pensei que estava chamando. Mas é bom, né? Pelo menos tá mostrando que tá acordado, né? Falou. Vamos lá, queridas. Hoje só está aqui o círculo de oração, né? Só o grupo feminino. Os varões aqui deixaram eu na mão. Mas vamos lá, eu estava falando a respeito da linguagem, né, que ela é intensificada. É um cumprimento, aliás, do profeta Joel, né, que o Pedro, lá em Atos capítulo 2, naquela ocasião do derramamento do Espírito Santo, inclusive lá começa a chamada Era da Igreja, por assim dizer, no capítulo 2, porque o que a gente vai falar aqui é sobre a Era da Igreja, tá? O Apocalipse fala da Era da Igreja, né? E depois a gente vai falar sobre essa questão. Mas quando os homens ali falam, esses homens estão tudo embriagados, né? Tudo aí falando nada com nada. Aí o Pedro, ele vai falar, não, varões, irmãos, esses homens não estão embriagados.
nessa hora da manhã, não. Isso que está acontecendo foi o que foi profetizado pelo profeta, o Joel, que diz Deus, nos últimos dias, né, o que acontecerá? Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Então ele vai falando sobre esse cumprimento da profecia, dessa intensificação da comunicação, né, de Deus através do seu Espírito por meio da sua igreja. Então aqui a gente percebe que João é um exemplo claro disso, né, e mais intenso. Enfim, vamos lá no verso 7 em diante. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que coisa interessante. Então aqui vai sendo nos mostrado, nos revelado que na vinda de Cristo vai ser visível, tá? Todo olho verá. Agora a gente vai trabalhar na corrente de interpretação chamada de futurista e pré-tribulacionista, né? Eita, André, começou já esses termos? Calma que a gente vai entendendo. A questão alguns entendem que Jesus virá, né, na sua segunda vinda, tá? Porque ele já veio a primeira vez, quando ele morreu na cruz do Calvário, sua segunda vinda que será o arrebatamento secreto, né? E aí depois ele virá de uma forma visível, que é lá no finalzinho do livro que a gente vai ver, tá? Então essa é a sequência, eu estou pegando essa corrente. Existem outras opiniões? Existem. Mas se eu pego uma, eu preciso ir trabalhando com ela, senão eu não dou conta de toda vez que chegar uma opinião diferente, senão vai virar uma confusão só nessa cabeça, tá? Então assim, existe outras opiniões ou outra opinião além dessa? Sim, existe, né? Mas eu estou pegando uma aqui que eu considero mais simples e o que é aceito pela maioria, tá bom? Pela maioria, que é essa corrente teológica chamada de futurista. Eu acho que eu falei isso na primeira aula, mas talvez vocês não lembrem, né? O que é a corrente futurista? Considera o seguinte, que os capítulos 1, 2 e 3, que é o que nós estamos estudando, eles são fatos históricos, tá certo? Ali do primeiro século da igreja. Então, capítulo 1, 2 e 3, os relatos que aqui estão, nesses 3 capítulos, falam a respeito lá do período do primeiro século, da era da igreja no primeiro século. Dos capítulos 4 em diante, é futuro, é por isso que é futurista, né? Não aconteceram ainda, tá certo? Dos capítulos 4 em diante. Então, é nessa linha teológica que eu estou seguindo. E aí também eu vou pegar a linha teológica que considera que a igreja será arrebatada, né? Levada aos céus, antes da propriamente dita grande tribulação. Porque existe outro pensamento que conclui que Jesus levará a igreja na metade da grande tribulação. Lembra de Daniel? Que haverá aquele período de 7 anos e 3 anos e meio de falsa paz, e depois sim os 3 anos e meio da grande tribulação, que é a perseguição intensa. Então, alguns acreditam que 3 anos e meio de falsa paz, quando começar a tribulação, a igreja é levada. Isso é chamado de mid-tribulacionista, tá? Ou seja, no meio da tribulação. E tem o pós-tribulacionista, que acredita que a igreja passará por tudo isso aqui. Toda a tribulação, todo o julgamento de Deus sobre o mundo, e no final será arrebatada a igreja. Então são 3 correntes de pensamento. E eu estou indo pela primeira, que é pré-tribulacionista, tá bom? Que a igreja vai ser tomada antes da grande tribulação. Depois, chegando lá, a gente fala dos textos, o porquê disso, quais são os textos, né, que podem confirmar isso, tá bom? Mas vamos lá. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, olha como Jesus está se apresentando a João, né? Alfa e Ômega, tem que lembrar que o texto, o Novo Testamento, é escrito na língua grega, tá? E a primeira letra no alfabeto grego é o Alfa, né? Que seria o nosso A. E o Ômega é a última letra do alfabeto grego, que seria o nosso Z. Então é como Jesus falasse, ó, eu sou o A e o Z. No caso aqui o Alfa e o Ômega, né? Alguns entendem que ele se apresenta assim, uma representação de que assim, tudo que se escreve dentro desse alfabeto, de A a Z, né? Ou de Alfa a Ômega. Então tudo que é escrito na história humana só pode ser escrito por causa de Jesus, né? Então eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é o que ele diz aqui, ó. O que é, o que era e o que há de vir,
o Todo-Poderoso, né? Essas expressões elas vão se repetir ao longo do livro, a gente vai perceber, chegando lá eu dou um acréscimo nas expressões no contexto lá, tá bom? Só estou lendo aqui um pouquinho mais assim para a gente ir caminhando. Ó. Bom, então como nós estávamos falando a respeito de Jesus, que ele era, é e há de vir, né? Diz respeito justamente à sua eternidade e ele não depende, inclusive, tá certo? De passado, presente e futuro, né? Ele está lidando aqui com a eternidade, tá? Vamos partir para o verso de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ó, aqui ele já está comunicando, né, a igreja, né? A ilha de Pátimos, lembra que eu falei que ele foi enviado para lá, que era uma ilha-prisão? Então ele estava preso nessa ilha. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Alguns entendem que era um domingo. Nesse versículo, nessa passagem, o termo dia do Senhor significa domingo, tá? Como era conhecido para os cristãos primitivos. Eu não estou dizendo que no Novo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra dia do Senhor, refere-se ao domingo. Não é não, pelo contrário. É só nessa passagem aqui, tá? Inclusive, já fica a ressalva que, assim, amados, não é porque um símbolo, não é porque um termo, ele aparece com um significado em um texto bíblico, que no resto da Bíblia ele tem o mesmo significado. Então, como a gente vai tratar de símbolos e tudo mais, a gente precisa entender o contexto é o que vai determinar o significado do símbolo, tá? Então, muito cuidado com essa questão. Ah, não, mas eu aprendi que fogo lá se refere à ação do Espírito Santo purificadora. Calma aí, tem fogo aqui que é representação do juízo de Deus. Ah, então o outro fogo lá que eu li lá era juízo de Deus? Não, lá não, mas aqui não, né? Então a gente precisa ter cuidado com essa questão de que um símbolo, ele não é que aparece com um significado em um texto que o resto da Bíblia é o mesmo significado. É o contexto que vai determinar de fato o seu significado, tá? Só para falar isso aqui. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta e que dizia: o que vês, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, olha só, havia muitas outras igrejas no Novo Testamento nessa ocasião. Paulo escreveu para um bocado lá: Tessalônica, Colossos, Roma, Filipos, Corinto, enfim, né? Essas igrejas que a gente já sabe lá. Só que essa revelação, o João, ele é orientado a estar enviando para essas 7 igrejas da Ásia. A gente precisa entender que a Ásia aqui não é o continente asiático de hoje, tá, amados? A Ásia, chamada Ásia Menor aqui na Bíblia, refere-se hoje à Turquia, a região da Turquia, tá? Então, só para a gente entender aí qual era a região, a geografia, né? Porque a gente fala, na Ásia, então é continente asiático? Eita, João estava lá com os, né, sei lá, chineses, eu nem sei se é na Ásia mesmo, com os pinguins lá, esqueci o nome dos caras, meu Deus do céu. Deixa pra lá, esqueci. Mas não é lá naquela região não, da Ásia, tá? Aqui mesmo, na Turquia. E aí essas 7 igrejas, que eram 7 igrejas próximas, né? E igrejas reais, igrejas, como eu vou dizer, era igreja mesmo, tá? Comunidade de fé. Verso de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais. Olha o número 7 aparecendo de novo aqui, ó. Vi 7 castiçais. Então ele teve a visão, 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então já começa aqui as visões, as representações. 7 castiçais, a gente vai ver no texto aqui, lendo o que significa, tá? Então não vamos imaginar nada não. Vamos ler o texto aqui, o próprio texto vai mostrar para nós o que significa esses 7 castiçais. Vocês sabem o que é castiçal, né? Aquele candelabro, tá? Candeeiro, né? Tinha uns 7 pontas assim, ó,
tá? Então 7 castiçais. O que eles representam daqui a pouco a gente vê. Ele tem a visão, a gente sabe que é o próprio Jesus aqui, a expressão filho do homem, desde Ezequiel lá, né? Ela é associada ao próprio Jesus. No próprio evangelho, ou em alguns evangelhos, o próprio Jesus diz dele mesmo como sendo o filho do homem, né? Então é um termo que se refere a Jesus. Como ele vê Jesus? Aqui é literalmente como ele é, amados? Não. São visões. Então visões, a gente precisa entender que ela, lógico, é abstrato. Claro, visão é abstrato. Mas eu digo assim, que as representações, elas não são literais. Jesus de fato quando chegar lá no céu vai estar com essa roupa? Não é isso. Essa roupa aqui, ela tem uma representação. Então quando ele diz que estava vestido de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, essa vestimenta que Jesus estava na visão, ela é a vestimenta usada, né, para um juiz julgar uma causa. Então, é como hoje você tem, o juiz não tem lá aquela... Eu esqueci o nome daquele trem lá. Eu ia falar hábito é da freira, né? Aquela roupa, amados, que eu esqueci o nome, mas não tem, o juiz tem, né? Sua roupa ali, ele veste aquilo para exercer o seu ofício de juiz, para julgar, é isso que eu quero dizer. Então aqui Jesus, ó, ele aparece com essa veste talar, tá certo? Como um sacerdote ou como alguém para julgar. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Isso aqui também não é literal, tá? Então, cabeça branca, alguém tá lembrando da música aí, não tá não? Olha aí, ó, tá vendo? Ai, meu Deus, eu falo, não, já tava todo mundo no espírito, você que entrou na carne aí, tá... Foi inevitável, amados. Falou de cabeça branca, me veio um negócio na cabeça aqui. Então, assim, cabeça branca fala do ancião, né? Daquele que... Vanessa, essas horas aqui, minha amada, não é só a Bíblia que vem na cabeça, não. Então, assim, o cabeça branca remete, né, ao ancião, a figura de respeito, tá? Vamos lá. Então, deixa eu tomar um golinho d'água aqui para acalmar os ânimos. Molhar as palavras para ver se vem as palavras de Deus. Então, branco como a neve, como a lã, seus olhos como chama de fogo, né? Essa representação dos olhos como chama de fogo é de fato um olhar que penetra todas as coisas, né? Porque a gente vai ver aqui no livro de Apocalipse que Deus está atento a tudo que acontece na humanidade, amados, tá? Então Jesus aparece como esse que tem olhos como chama de fogo, né? Fogo que consome, que penetra, tá? Esse é o sentido, né? Verso 15, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas, né? Aquela voz poderosa, tá? Verso de número 16, e ele tinha na sua destra, na sua mão, 7 estrelas. Olha novamente aqui, ó, número 7, 7 castiçais, 7 estrelas, né? A gente vai acrescentando aqueles outros 7 que eu passei para vocês lá. Tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, ou seja, o sol ao meio-dia, né? Que é o mais forte. Então essa representação toda aqui, ela vai ter o sentido de que, primeiro, as 7 estrelas, e a gente vai ver o que significa estrelas. Ó, então ele estava no meio dos 7 castiçais, andando, tinha na sua destra, na sua mão, né? Ou seja, aqui representa o poder, que é a mão direita da força do poder, as 7 estrelas, tá? Então ele tinha um controle dessas 7 estrelas, tá? Esse é o sentido, ele tinha na sua mão, ele controla, ele tem poder, ele é soberano sobre essas 7 estrelas e a gente vai ver o que elas representam, né? Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, nós vamos ver isso aqui depois lá no capítulo 19, que representa a própria palavra de Jesus, né? A espada de 2 fios é a palavra de Jesus, tá bom? Ela é poderosa. Seu rosto como o sol, ou seja, esse rosto glorioso mesmo, essa face adorada, como diz o hino, né? É tanta santidade que ao sol ao meio-dia, mas o rosto era o sol ao meio-dia, não era só o sol, mas ele na sua maior força. Então ninguém consegue olhar para o sol, vai ficar literalmente cego, né? Não sei se de repente vocês já olharam assim sem querer para o sol e, né, fere as vistas e tudo mais, mas enfim, verso 17.
E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, olha só, estou vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, essa representação tendo a chave da morte e do inferno, é que também a morte e o inferno estão sob o controle, estão sob a autoridade, sob a soberania de Jesus. Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno, tá? Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, olha só, escreve as coisas que você viu, as que são agora, e aquelas que ainda hão de acontecer. Então, a gente percebe que há aqui um presente, né, e um futuro. Agora, olha como o verso 20 já vai explicando, amados. Ó, a leitura bíblica já nos facilita. Vai explicando o que são os 7 castiçais e as 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas, o próprio Jesus está mostrando para João o que significa aquela visão. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, veja só, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Anjo aqui, anjo das igrejas, né? Alguns querem interpretar como sendo os seres angelicais que cada igreja tinha. Não é esse o sentido, tá, amados? Anjo, a palavra anjo, né? No original, é mensageiro. É simples assim. Angelos, mensageiro. Só que, ora se refere a seres angelicais, que são mensageiros de Deus, ora se refere a pastores da igreja, que é o caso das 7 igrejas, tá? 7 igrejas. Fala o anjo da igreja que está em Éfeso. Quem é esse anjo da igreja que está em Éfeso? As cartas são enviadas aos pastores, aos líderes da igreja, que são chamados de anjos, ou seja, mensageiros, que literalmente a palavra anjo quer dizer mensageiro, tá? Então, escreve ao mensageiro de Deus lá na igreja de Éfeso, lá na igreja de Sardes, de Tiatira, enfim. Então, ele vai interpretando aqui, ó, as 7 estrelas são os 7 anjos, ou os anjos das igrejas, né? Os 7 pastores ou líderes, por assim dizer, tá? E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, Jesus está no meio dessas igrejas, ele transita sobre essas igrejas, né? Ele tem um conhecimento, ele vai falar isso várias vezes aqui, né? Eu conheço as tuas obras, eu conheço, tá bom? Então aqui, ó, tem os símbolos e o próprio texto já traz a interpretação de uma forma muito tranquila, é só a gente ler o texto, tá? Vamos continuar no capítulo 2, espero que eu consiga, pelo menos o capítulo 1 e 2 aqui, hoje, tá lendo com vocês, tá? Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então aqui já começa a ser enviadas as mensagens a cada igreja, tá? Então Jesus tinha uma mensagem específica a cada comunidade, tá? Cada uma tinha, né, uma mensagem para elas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor, né? Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Então, ó, o castiçal a gente já aprendeu que significa o quê? Igreja. Então aqui tem de Jesus uma advertência que se eles não se arrependessem, a igreja naquela comunidade, na cidade de Éfeso, eles iam perder o direito de ser igreja, ser castiçal no caso aqui, né? Então vamos lá. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, aqui vai ter um padrão, quase um padrão, tá? Praticamente vai ser um padrão para todas as igrejas. Ou seja, Jesus enviando uma mensagem de elogio,
de advertência, chamando ao arrependimento e uma promessa de recompensa. Tá? Então guardem essas informações aqui, ó, porque a gente vai ver isso praticamente nas 7 cartas. Só em uma aqui não, que eu me lembro aqui, só em uma aqui não, que inclusive é a próxima. Mas nas outras, na maioria, é isso. Jesus, ele se apresenta com essas características, cada um com características diferentes, né? E a gente vai ver o porquê disso. Dá uma advertência, como eles estão vivendo, que não é correto, né? Chama-os ao arrependimento, tá? Diz para eles que se não houver o reparo, haverá uma consequência disso na vida dos irmãos ali da comunidade, e mais há uma recompensa para aqueles que assim se arrependerem, né? Que aceitarem a mensagem de Jesus. Então olha só, começamos com uma igreja, tá bom? Então vamos lá na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, tá vendo? Ó, ao pastor da igreja de Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Aliás, amados, eu tô acelerando muito aqui, porque assim, eu queria detalhar um pouquinho mais de cada igreja, né? Estou aqui apavorado para ver se eu consigo, tá? Mas é melhor a gente ir mais devagar, mas compreendendo e absorvendo mais, né? Essa igreja aqui, ela tem, como eu disse, qualidades. Jesus elogia as qualidades da igreja. Vanessa, quer perguntar, amada? Vanessinha, quer perguntar? Pastor, quem são os nicolaítas da igreja de Éfeso? Vamos lá, boa pergunta. Tinham grupos, e a gente vai ver depois outras igrejas que tem outros grupos também, né? Tem lá os do... Esqueci aqui o nome dos camaradas. Ah, não, eles aparecem aqui também na igreja, na terceira igreja, são os nicolaítas, né? Eram grupos que tinham na igreja, né? Ou em algumas igrejas, grupos onde ensinavam heresias, tá certo? Então eles ensinavam heresias. E aí, o que é elogiado aqui por Jesus é justamente isso, ó, vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Então Jesus, ele está elogiando justamente a qualidade dessa igreja de rejeitar os ensinos errados, as heresias. Eles eram doutrinariamente, por assim dizer, bem corretinhos, né? Eles eram pessoas que colocavam à prova as pessoas. Não foi o texto que nós lemos? Ó, vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, né? Então eles eram o perfil dessa igreja de Éfeso era uma igreja que eles se preocupavam muito com o zelo doutrinário, com o ensinamento correto da Bíblia, né? Aquela igreja que de fato levava muito a sério o ensino bíblico, né? A questão mesmo de provar aqueles falsos profetas, aquelas pessoas que se diziam apóstolos, pregadores, profetas e tudo mais. Então eles eram criteriosos, e Jesus elogia isso neles, tá? E tinha esse grupo aí chamado dos nicolaítas também. Então é por isso que Jesus ele elogia, né? Era uma igreja que trabalhava, ó, verso 2, conheço o trabalho de vocês, a perseverança de vocês, vocês são perseguidos, vocês resistem a isso, né? Vocês não retrocedem, tá? Então Jesus ele vai colocando, vocês colocam à prova de fato essas pessoas más, se elas são mentirosas, vocês rejeitam, vocês não aceitam. Então era uma igreja bem, não só criteriosa, mas bem zelosa, e Jesus elogia isso. Só que, qual é a advertência de Jesus? Vocês perderam o fervor espiritual, né? Vocês perderam o primeiro amor nesse sentido aí. Então é aquela igreja que ela tem um zelo doutrinário, mas deixou aquela paixão, não é paixão, né? Aquele fervor por Deus, na oração, na busca pela comunhão. Então olha que coisa interessante, como essas igrejas elas vão mostrando para nós também, né, como nós podemos nos tornar. Embora não, nossa igreja que a gente leva a sério o negócio do estudo bíblico, da doutrina, a gente corrige os erros doutrinários, tá? Isso não é suficiente só isso. Isso é importantíssimo. Jesus elogia isso, tem que fazer isso mesmo. Não, a gente não aceita qualquer um aqui não, pregando, dizendo que é isso, que é aquilo. A gente vai ver se eles estão tendo uma conduta cristã. Ótimo, é isso mesmo. Jesus, ele elogia isso. Só que essa igreja, ela precisa também nutrir a vida devocional, de adoração, a vida de oração, de jejum, a vida piedosa, né? Então olha só como a gente entende que, embora a gente
pode construir em uma comunidade de fé. Isso vale para a vida individual de cada um de nós também, amados. Olha que coisa interessante. Então, o que é ensinado aqui, mostrado para essa igreja no coletivo, lá da Ásia Menor, 2000 anos atrás, ela também pode ser aplicada a uma comunidade de fé hoje e também a vida pessoal, né? A gente vai ver isso depois aqui, que eu vou fazer essa aplicação, tá? Então, percebe como a gente tem ensinos aqui preciosos, diretos de Jesus, né? Então, só para a gente entender. Então, tem esse padrão aqui. Elogio, advertência, repreensão e a recompensa, né, pelo arrependimento. Tranquilo? Agora sim a gente pode partir para a segunda? Eu vou voltar depois em alguns aspectos nessa 7 aqui. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto: diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, né? Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha só. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, sempre no final também vai ter essa expressão, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre essa expressão, que é o Espírito que está falando ali. E essas igrejas precisam ouvir, não só escutar, né? Mas ouvir, dar ouvidos, por assim dizer. Então, essa segunda igreja aqui, ela tem o elogio de Jesus, no sentido que eles de fato são pobres, têm dificuldades, os recursos materiais, né? Eles são perseguidos por um grupo aqui de judeus, aí nenhuma novidade, Paulo também foi, né? E Jesus vai dizer, eles não são judeus, eles são da escola de Satanás, sinagoga de Satanás, né? Que essa igreja ia ser perseguida, e olha que texto interessante do verso 10. Nada temas das coisas que vocês vão sofrer, porque de fato vocês vão para a prisão e vocês vão ser tentados. Mas não tema essa tribulação de 10 dias. Esse tema aqui, alguns pensam que que essa igreja ia sofrer uma perseguição literalmente de 10 dias e iam ficar presos. Outros entendem que 10 imperadores iriam perseguir a igreja, 10 imperadores. E houve de fato na história ali, né, 10 imperadores. Não vou lembrar o nome de todos eles agora, né, mas Nero, Galba, Otto, eita meu Deus, Lúcio, enfim, eu não vou lembrar, mas foram 10 imperadores na história aqui, tá? Antes um pouquinho e depois, né? E a gente entende que pode ser uma coisa como pode ser outra. A questão é que a igreja seria perseguida, que ela sofreria, né, grandes danos e tudo mais. E Jesus diz, não temam que vocês vão sofrer, né? Vocês devem ser fiel até a morte. Se vocês forem fiéis até a morte, vocês vão receber aí a coroa da vida, né? Ao que vencer não vai receber o dano da segunda morte. Essa expressão segunda morte no Apocalipse refere-se à condenação eterna, tá? Tem a primeira morte, né? E tem a segunda morte. A primeira morte é quando se morre fisicamente. A segunda morte refere-se à morte eterna. Nós temos 3 tipos de morte, por assim dizer. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, tá? Morte física não precisa explicar, né? Acabou a vida, foi-se o fôlego, faleceu os órgãos, morreu. Morte biológica, física. A morte espiritual é a separação do ser humano da comunhão de Deus. Quando nós somos salvos, regenerados, aquela coisa toda, então o que acontece? Nós recebemos uma nova vida, que é a vida espiritual, né? Isso é chamado de vida espiritual. Então a morte espiritual é quando o homem, e aliás, todo aquele que não está em Cristo, está morto espiritualmente falando. Efésios capítulo de número 2, verso 1, por exemplo, você pode ler do 1 ao 6 lá, é um texto mais completinho, mas só um vai dizer assim, vós que estáveis mortos nas ofensas e nos pecados. Então olha só o que a Bíblia vai dizer, né? Nesse trecho e em outros mais.
quem não está em Cristo está morto, espiritualmente falando. Então tem morte física e morte espiritual. E tem a morte eterna, que é chamada de segunda morte. A morte eterna é a separação definitiva do ser humano em relação a Deus. Tá? Então na morte eterna, o ser humano será separado por toda a eternidade da pessoa e da presença de Deus, amados, tá? Então, a gente, para entender essas expressões e essas questões aí, tudo mais. Só que é interessante que essa igreja aqui de Esmirna, ela não tem repreensão. Só tem duas aqui que não vai ter repreensão. Acho que falei uma, mas são duas, né? Essa é uma delas. As 5 tem elogios, repreensões, né? Advertências e promessas e tudo mais. As 5 tem isso, mas a de Esmirna e a outra não. A outra a gente vai descobrir daqui a pouco, tá? Tudo bem? Posso ir para frente aqui? Posso ir, amadas? Verso 12, a terceira igreja, né? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Olha como Jesus vai se apresentando diferente, com características diferentes a cada igreja, né? Eu sei as tuas obras. Agora é interessante isso, né? Jesus sabe de cada igreja, do que elas fazem, deixam de fazer, suas qualidades. A Bíblia está falando aqui, Jesus de fato conhece todas as igrejas, conhece todo mundo, sabe o que é feito, o que é ensinado, pode ser nas reuniões secretas, pode ser lá no conselhozinho lá dos líderes. Jesus, ele sabe de tudo, né? Então aqui a gente já fica assim consolado, porque Jesus, ele de fato, ele sonda o coração, os projetos, os pensamentos, os desejos, as falas e tudo o que é feito, principalmente naquilo que as pessoas chamam de igreja de Jesus, né? Então, o verso de número 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vou dar uma pausazinha aqui, antes que eu continue a leitura, que é muita informação aqui. Temos, né, que não são, parece que não faz muito sentido. Primeiro, o trono de Satanás. Que conversa é essa? Você está onde está o trono de Satanás. Nessa cidade de Pérgamo, parece que havia, de fato, uma grande intensificação, né, de grupos que lidavam com questões mesmo satânicas e desse tipo, tá? Então por isso que diz lá que é o trono de Satanás, né? Que era uma região onde se tinha mais envolvimento, tá certo? Com essas religiões, por assim dizer, satânicas. Não tinha esse termo exatamente naquela época, né? Mas você tinha lá ainda essas questões de envolvimento, né? Por isso que diz lá que é o trono de Satanás. E quem foi esse Antipas? Por que Jesus se refere a sua fiel Antipas, a sua fiel testemunha chamada de Antipas, né? Os comentaristas dizem que esse foi um Marte, tá? Um dos discípulos de Cristo, né? Que ele foi morto, tá? Por ser fiel testemunha de Jesus neste lugar. Então a gente percebe como era intensa a perseguição nessa cidade de Pérgamo aí também, tá? Verso 14, mais umas poucas coisas tenho contra ti. Opa, ainda bem que é pouca coisa, né? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Então olha só que coisa interessante. Ele pega aqui uma referência lá do Antigo Testamento. Lembra de Balaão? Aquela história que o Balaque, que era um rei lá, né, arrendou, não é a palavra arrendar, pagou o profeta Balaão para que profetizasse contra o povo de Israel e tal. E esse profeta, ele amava tanto dinheiro, queria tanto cachezinho lá, né, a oferta, que ele insistiu em estar amaldiçoando o povo de Deus, mesmo sabendo ele que não era possível, mas ele gostava do dinheiro. Então aqui o que Jesus repreende é que havia também um grupo lá nesta igreja, né, que eles tinham esse ensinamento, ensinar a respeito de supervalorizar o dinheiro. Eles gostavam muito e negociavam muitas vezes as convicções. Nenhuma novidade, né? A gente percebe que infelizmente ainda
Hoje persiste isso em muitas igrejas, né? Que o dinheiro é o que manda, né? Que o dinheiro é o que faz com que as coisas sejam conduzidas ali e tudo mais. E aparece novamente aqui as obras dos Nicolaitas. Que obras eram essas dos Nicolaitas, né? Nicolau, a palavra e tal, o significado, né? Essa questão mesmo que remete à individualidade do homem, tá? Essa questão do egoísmo exacerbado. O que Jesus está repreendendo é que mesmo essa igreja sendo dele, havia lá coisas a serem corrigidas. E eram essas daqui, ó. Embora eles também sofressem perseguição e resistissem, mas olha a reprovação de Jesus nessas duas igrejas. A gente percebe, amados, que em uma igreja, em uma comunidade de fé, pode ter suas virtudes, mas todas as igrejas precisam ser passadas, por assim dizer, pela palavra de Deus, porque não existe uma igreja perfeita. Não existe uma igreja que não precise de ser repreendida pelo Espírito Santo, né? De estarem sempre recorrendo a Jesus, que é o dono da igreja, para saber se de fato aquela igreja ela tem algo a ser corrigida. De fato que tem, né? Mas vamos lá, verso 15. Assim tens também, desculpa, já li, né? Verso 16. Arrepende-te, pois, olha só, né? Então teve lá o elogio, teve a advertência, o chamado arrependimento. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Ou seja, ó, Jesus usará a sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa, né? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É interessante que essas representações aqui, o maná escondido, né? A gente lembra do maná do Antigo Testamento, aquela providência de Deus, tudo mais. Então Jesus está falando a respeito da eternidade, né? Da recompensa na eternidade. A pedra branca, naquele tempo, era dada às pessoas que elas vinham vitoriosas de uma guerra, né? Era uma espécie de uma recompensa, né? Não era um troféu em si, mas era uma representação da sua vitória. Então é Jesus dizendo, né? Ao que vencer vai receber então essa recompensa, vai ser vitorioso. E aqui uma das coisas mais interessantes, e na pedra que receberia, um novo nome escrito. Alguns perguntam assim, André, no céu nós vamos ter outro nome? Tipo, o meu não vai ser André? Vai ser um nome lá? Não se sabe exatamente se é isso que a Bíblia se refere. Eu acredito que nem seja. Por quais motivos? Toda a história do Antigo Testamento, Deus mudando o nome das pessoas, né? Lembra? Desde lá vamos ver se a gente lembra. Jacó foi mudado de Jacó para Israel. Quem mais aí? Me ajudem. Abraão, né? Abrão para Abraão. Sarai para Sara. Então a gente vê isso em muitas ocasiões, né? Deus vai lá e muda o nome da pessoa. Por que Deus mudou o nome? O nome não era só identificação, né? Pessoal que se tinha. O nome representava, como a gente acho que já falou, não lembro se a gente já falou nesse estudo, mas o nome ele representava muito mais do que a identificação da pessoa. O nome representava as circunstâncias, a qualidade da pessoa, enfim, o nome era muito mais do que a identificação. Então, de Jacó, um enganador, para Israel, príncipe de Deus, ali houve uma mudança, uma virada de página na vida de Jacó. E os outros também. Abrão, o pai das alturas, o pai elevado, vai ser Abraão, o pai de multidões. Porque a partir dali Deus estava fazendo uma promessa que dele sairia nações, né? Sarai, minha princesa, tá? Aí para Sara, princesa, ou seja, ela seria mãe de príncipes, né? Então a gente percebe que essa representação de um novo nome não quer dizer literalmente que eu serei identificado, né, com um novo nome, mas que lá eu terei uma outra realidade, amados, tá? Como Deus fez com esses homens, mudou a história. Então, é bem por aí que eu acredito que seja mais coerente. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e